Olá! Na aula de hoje daremos continuidade aos conceitos vistos na nossa última aula e responderemos a essa pergunta, o que essa imagem nos traz. Justamente a uma bola de beisebol e poderá ser batida ou poderia ser sujeita e detida justamente pela mão dessa outra pessoa. Qual será a força que interage com a bola para detê-la ou para batê-la? Continuemos com o raciocínio da última aula, onde expressou-se a segunda lei de Newton em função do momento linear. E lembrando-lhes que o momento linear é um vetor que expressa-se, e que define-se, como sendo a massa vezes a velocidade de um objeto, cujas unidades físicas são os quilogramas vezes metro por segundos. Dessa forma, haverá que resolver essa equação diferencial. Embora não pareça uma equação diferencial, mas sim, pois não se conhece a força e o tempo, não se sabe quanto tempo durou o contato para mudar o seu momento linear desse objeto. Mas expressando-o de outra forma, mediante uma diferenciação, diria-se que a mudança instantânea do momento linear dependerá desse instante em relação a essa força que haja sobre o objeto. Resolvendo essa equivalência, ou simplesmente calculando a sua diferenciação entre dois valores diferentes das grandezas físicas pertinentes, como a esquerda tem esse momento linear inicial em relação ao momento linear final, e a direita a mudança temporal entre um instante inicial, quando o seu momento linear do objeto era p0, e no instante final, cujo momento linear é pf, haverá que resolver essa parte da integração, conhecendo por completo a função do tempo, esse somatório de todas as forças que agem sobre o próprio objeto. Mas o elemento da esquerda, segundo o teorema fundamental do cálculo, expressa-se como sendo a diferença dos limites. E a essa diferença desses limites que fisicamente nos diz justamente a mudança do momento linear final em relação ao momento linear inicial, conhece-se como sendo J. E J, embora não seja muito falado no nosso dia a dia, as pessoas não se expressem cotidianamente com essa palavra, esse elemento, esse vetor, essa grandeza física, que está associada à diferença dos momentos lineares antes e depois de algum evento acontecer, especificamente pela ação de uma força, a essa equivalência se conhece como o teorema do impulso e do momento linear, sendo J a grandeza física que denota a mudança do momento linear, e J chama-se impulso. Ou seja, que quando uma pessoa empurra a outra, poderia-se dizer formalmente que uma pessoa impulsiona a outra para que aumente a sua velocidade e aumente o seu momento linear. O mesmo acontece quando alguém está no balanço e uma pessoa impulsiona uma criança para que aumente a sua velocidade, aumentando o seu momento linear, e a criança começa a se balançar e a desfrutar desse brinquedo. Mas continuando com o raciocínio, só se poderá resolver o momento linear, ou conhecer a plenitude do momento linear, se conhece-se o somatório das forças que agem sobre o objeto e essas forças que variam no tempo. Ou seja, que o momento linear restringe-se, ou resume-se, a ser esse processo de integração, desde um instante zero, um instante inicial, até um tempo no qual finalizou a ação dessa força total sobre o objeto. Mas se a força for uma constante, graças a Deus, por obra e graça do Espírito Santo, resulta mamão com açúcar esse processo de integração. A força, sendo uma constante, sairá do processo de integração, e o integrando será basicamente desse diferencial. E mais uma vez, o teorema fundamental do cálculo garante que seja a avaliação dos limites da integração ao superior menos ao inferior. Portanto, o momento linear, quando há uma força constante que muda a velocidade de um objeto, expressa-se como sendo essa força ou esse somatório de forças constantes vezes o lapso no qual essa força constante agiu sobre o próprio objeto. Mas não tem muita graça, porque sabemos que não todas as forças no nosso dia a dia satisfazem essa condição. É impossível que uma pessoa tentando
impulsionar, usemos essa palavra, mas tentando movimentar um objeto, empurrando ou puxando esse objeto, quase não consiga fazer e manter por sempre a intensidade da sua ação. Portanto, entremos numa discussão bem mais geral. E se a força, ou somatório de todas as forças, não fosse uma constante, fosse uma dependência, ou tivesse uma dependência temporal, como é o caso que acontece com uma bola de sinuca batendo na borda. A força que faz mudar o movimento dessa bola não é constante, depende da deformação que faz a própria bola sobre a borda da mesa de sinuca. E pois não ser uma constante, significa que dificulta bastante o processo de integração. Ou seja, que poderia se definir uma força média, e em função dessa força média do contato, embora não se conheça toda essa informação, mas em média age uma força, de tal forma que o momento linear mudou e, portanto, define-se ou tem-se a informação do impulso e o tempo registrado com um cronômetro, haverá agora que definir essa força média. A força média poderia ser expressa instantaneamente, como sendo uma curva de intensidade muito similar a uma função gaussiana, mas em média seria um valor médio da sua altura nesse lapso no qual começou o contato e finalizou o contato, em que aconteceu a mudança do momento linear e, portanto, tem-se a informação do impulso que agiu ou que experimentou esse objeto a mudar o seu momento linear. Mas essa força média define-se como sendo o valor médio, perdão pela redundância, mas o valor médio do processo de integração. Formalmente seria o processo de integração, se conhece-se toda a informação dessa força instantânea entre os dois limites de integração dividido pelo lapso no qual aconteceu o processo de interação. Dessa interação, esse contato com qualquer objeto que esteja batendo ou chutando uma bola. Mediante essa noção, podemos introduzir a noção o conceito do teorema do valor médio na integral. Se diz que uma função qualquer deverá possuir um valor médio, ou seja, a força média, o seu valor representa o valor médio dessa função. Vamos ver se me faço entender. À direita tem-se um processo de integração que é basicamente da força instantânea entre o instante 0 até 10 milissegundos, agiu com o máximo de 1000 newtons de intensidade. Mas haverá que integrar toda essa função e, portanto, existirá uma área por embaixo dessa curva que represente a área ou o resultado do processo de integração. À esquerda há um valor médio que está sendo multiplicado pelo lapso, ou seja, em resumo, haverá uma altura que simbolize ou haverá uma altura que represente o valor médio da função, que, em outras palavras, será uma área equivalente a um retângulo, cuja base é o próprio lapso e cuja altura será o valor médio da função. Ou seja, que agiu a essa função, ou interagiu, ou houve uma interação desse contato muito intensa por um tempo pequeno, mas por um tempo também um pouco mais prolongado, o valor estava em torno dessa intensidade média. E se define-se a equivalência entre as áreas, portanto, poder-se denotar o valor da altura média, da intensidade média, passando esse elemento que será a diferença entre os limites de integração à direita e obtendo o resultado anterior. Que se a intensidade fosse no tempo, poder-se representar da seguinte forma, mas podemos amortecer essa função em relação ao tempo, que, em outras palavras, resulta ser o valor médio da função. Se se representa esse valor médio em função do tempo t qualquer até o tempo tf, o tempo final de 10 milissegundos, o valor médio oscila, varia, e em relação justamente até se amortecer, ou em relação do tempo, até amortecer-se por completo e finalizar o processo de integração, embora seja em função do tempo, você poderá representar uma força média em função do limite superior. E sendo esse limite superior de 0 até 10 milissegundos, justamente no instante de 10 milissegundos, mostrará o valor médio da função amarela nesse lapso de 0 até 10 milissegundos, muito próximo a esse valor que está aqui,
calculado ou visualizado. Também serviria o mesmo conceito para amortecer funções oscilatórias. O cosseno oscilando entre o instante 0 até 10 milissegundos, diria-se que uma oscilação ao longo de um tempo muito prolongado tornaria-se o valor médio igual a 0. Amorteceria essa oscilação, mas sendo um tempo de 10 milissegundos ou muito poucos, haverá uma oscilação repetitiva de quase 6 vezes o padrão repetitivo, mas pelo menos poderá definir-se o valor médio da função, qualquer que seja, amortecê-la em função do tempo. E o momento linear e a relação com o impulso. Então, poderia ser que uma força seja muito intensa, represente-se esse gráfico da sua intensidade em função do tempo, mas um tempo tão curto que, em outras palavras, há uma força muito fraca por um tempo muito mais prolongado, por um intervalo, por um lapso mais prolongado, de tal forma que ambas possuam a mesma área e, portanto, efetivem ou produzem o mesmo impulso, a mesma mudança do momento linear de um objeto com massa m determinada. Poderia ser uma força super intensa por um instante ou uma força fraquíssima, bem prolongada, um lapso de ação bastante grande. E para aquilo, comecemos hoje com o exercício número 1, e pôr em prática essas noções do impulso e momento linear. O exercício número 1 diz: supondo que uma bola de massa 0,40 kg ricocheteia sobre uma parede, inicialmente movimentando-se para a esquerda a uma velocidade cujo módulo é de 30 metros por segundo, como visualiza-se nessa imagem. Retornando à direita após da ricocheteada com a velocidade em módulo de 20 metros por segundo, como visualiza-se na parte inferior da imagem. Calcular o impulso da força resultante sobre a bola durante sua colisão com a parede. E B, supondo que a bola permaneça em contato com a parede durante 10 milissegundos, determinar a força média que a parede exerce sobre a bola durante a colisão. Então, o tempo foi medido com algum dispositivo, poderia ser uma câmera de altíssima velocidade, e chega-se à conclusão que o contato durou 10 milissegundos. Mediante detetores de infravermelho ou detetores eletrônicos, poder-se medir e determinar o módulo da velocidade antes e depois, e observando essa diferença, denota-se que há uma mudança na direção e no seu módulo da velocidade. Qual será a força que agiu durante o contato? É muito difícil de caracterizá-la em função do tempo, mas qual será o valor e a intensidade da força média que agiu nessa ricocheteada da bola contra a parede? Para aquilo, comecemos com as grandezas físicas que o problema fornece. A massa de 0,40 kg, o momento linear inicial, a massa do objeto vezes a velocidade inicial, o vetor velocidade inicial, e no segundo instante, no posterior, a colisão, momento linear 1, para rotulá-lo diferente, equivalente a massa vezes a velocidade V1. O impulso expressa-se como sendo a diferença entre momentos lineares, ou seja, que será a diferença entre essas grandezas recitadas anteriormente. Mas podemos deixar em evidência a massa para fazer o processo de integração, o processo do cálculo. A massa, deixando em evidência, resulta ser a diferença das velocidades. A velocidade final no eixo x, de esquerda para a direita, positivo, e a velocidade inicial, cujo módulo é de 30 metros por segundo, no eixo x, negativo, ia se aproximando à parede. Portanto, em evidência está a massa, mas agora substituindo os valores, 0,40 kg, vezes a diferença das velocidades, ou seja, que houve uma mudança de velocidade de 50 metros por segundo na direção x positiva, ou seja, na direção perpendicular à parede. É a direção que mostra a maior diferença, ou a diferença do momento linear da bola. Depois de multiplicar os valores 0,40 e 50 metros por segundo, tem-se que o momento, o impulso que experimentou essa bola ao
ricochetear contra a parede é equivalente a 20 kg vezes metros por segundo, na direção x positiva. Ou seja, que houve uma mudança, ia se aproximando de direita para a esquerda e posteriormente saiu de esquerda para a direita. E esse vetor denota a direção aonde houve a mudança de momento linear. Podemos calcular a intensidade e a direção da força média mediante o conceito e a definição do impulso, onde o impulso é exatamente expresso como sendo o vetor força média vezes o lapso no qual agiu essa força. O impulso é a relação, ou está associado com a intensidade da força no instante ou no lapso no qual essa força agiu. Quanto mais intensa seja a força, ou quanto maior seja o lapso de ação, maior será a mudança do momento linear e maior será, em consequência, o impulso que experimentará esse objeto. Ou seja, que a força média define-se, ou poder-se calcular mediante a razão entre o vetor impulso pelo lapso. E lembrando-lhes que a operação de divisão por escalar definida para vetores será justamente a divisão do vetor impulso por esse lapso, uma centésima parte do segundo. E uma centésima parte 200 dividido por uma centésima, e conservando a sequência das unidades, quilogramas vezes metros por segundo, unidades de força. Ou seja, uma intensidade média de 2.000 newtons por segundo em um lapso minúsculo, uma centésima de segundo, foi necessário para que essa bola ricocheteasse e mudasse de momento linear inicial para o momento linear final. Essa é a importância desse raciocínio, obter uma força esmagadora, mas agiu num tempo minúsculo, ainda assim mensurável. E essa daqui, um jogador de futebol, chuta a bola, sai disparada. Com base a essa imagem, a esse vídeo, podemos determinar justamente a massa, o impulso. A massa de uma bola de futebol é aproximadamente, ou diria-se que é igual a 0,20 kg. 0,42 kg. Inicialmente, em repouso, é chutada deslocando-se a 45 graus por cima da linha horizontal, com velocidade em módulo equivalente a 30 metros por segundo. Foi chutada muito rápido. Calcular o impulso da força resultante e a força resultante média, supondo que o tempo de contato foi de 10 milissegundos. E supondo que esse tempo foi medido mediante um sistema de câmeras de altíssima velocidade, observou-se quanto tempo durou o contato inicial da chuteira até que a bola desgrudou-se da chuteira após a batida. As grandezas físicas do enunciado se diz que a bola de futebol tem uma massa equivalente a 0,42 kg. O momento linear inicial, embora seja escrito dessa forma, na verdade é um zero, mas um vetor zero é muito complicado de entendê-lo, ou imaginá-lo, pois não tem módulo. E qual que é a sua direção? A direção indefinida. Por mais que seja essa escrita, fisicamente se diz que o momento linear inicial é nulo. Essa palavra abrange tudo. E o momento linear final, após a chutada, expresso mediante a massa vezes a velocidade final atingida, de 30 metros por segundo, segundo ou com base em informação do próprio enunciado. O impulso expresso como sendo a diferença dos momentos lineares, mas sendo o momento linear inicial nulo, basicamente o impulso será equivalente ao momento linear final atingido pela bola de futebol. Sendo a inclinação de 45 graus em relação à linha horizontal, diria-se que o vetor velocidade pode ser expressar mediante seu módulo e direção. O módulo equivalente a 30 metros por segundo e a direção de 45 cosseno de 45 graus ao longo do x e seno de 45 graus na direção y. Substituindo os valores da massa, 0,42 kg, a velocidade 30 metros por segundo
Já a multiplicação dessas duas informações fornece as unidades de impulso, quilogramas vezes metro por segundo. Mas na direção, justamente, denotada por esse vetor direção, essa é a componente da direção do vetor da velocidade. Nesse caso, será raiz de 2 por 2 para o cosseno de 45 e raiz de 2 por 2 para o seno de 45. Após multiplicar todos os números e dividir por 2, fisicamente obtém-se que o impulso que experimentou essa bola de futebol é equivalente a 0,89 kg vezes metros por segundo na direção em x e na direção y. E sendo o ângulo de 45 a metade de 90, não há preferência por ter um impulso de maior intensidade no eixo x ou ter um impulso de maior intensidade no eixo y, pois essa resposta mostra-nos que em ambos eixos a intensidade do impulso ou a componente do impulso em ambos eixos são equivalentes. E com base nessa informação, poder-se determinar a intensidade e o vetor força média que agiu sobre essa bola na chutada. Qual foi a intensidade média da força que o jogador exerceu sobre a bola para chutá-la? A força média, vetor definido como sendo a razão do impulso pelo lapso, substituindo as informações obtidas, ou a informação obtida, o módulo e a direção, dividido por esse lapso de 1/100ª de segundo e conservando as unidades, quilogramas vezes metro por segundo, unidades de força, e nessa direção agirá uma intensidade de uma força equivalente a 89 newtons, que tem uma componente horizontal, uma força cujo módulo é equivalente a 89 newtons na direção em x e na direção em y. Ou seja, que o módulo da força resultante será esse valor de 89 vezes raiz de 2, pois ambas componentes são equivalentes. Talvez não me fiz entender corretamente, mas o módulo da força média obtida será justamente raiz de 2 vezes 89 newtons. A componente ou a força média obtida terá uma componente em x equivalente a 89 newtons e em y 89 newtons também. E um terceiro exercício mais analítico, mas também nos traz a noção do conceito da integração. Aí da integração da força que age sobre um objeto em função do tempo. Se diz que a força resultante sobre uma caixa é dada pela expressão, uma força que tem componente em x e em y, onde a intensidade em x varia em função do tempo, mas linearmente, com uma constante 0,28 newtons por segundo vezes tempo. Lembrando-lhes que o tempo expressa-se em segundos, dividido por segundo, toda a expressão possuirá unidades de força, newtons. E uma componente no eixo y que varia quadraticamente em função do tempo, em relação ao tempo, o tempo ao quadrado com esses segundos ao quadrado, simplifica-se, portanto, a componente em y terá unidades de força, newtons. Conhecendo essa força em função do tempo, e que age sobre uma caixa cujo momento linear inicial no instante 0 segundos é denotada ou expressa mediante esse vetor momento linear inicial, uma componente negativa ao longo do x equivalente a 3 kg vezes metros por segundo e positiva no eixo y equivalente a 4 kg vezes metro por segundo, com base nessas duas informações e com base ao lapso no qual agiu essa força, qual será o momento linear final da caixa após os 2 segundos de ação dessa força sobre a caixa? Como poder determiná-la e determinar esse momento linear final? Para aquilo, voltemos à definição do teorema do impulso e momento linear. O teorema do impulso e momento linear diz que a diferença dos momentos lineares do instante 2 segundos em relação ao instante inicial é o impulso. Mas o impulso define-se como sendo essa integração quando conhece-se por completo
a informação da força resultante em função do tempo. E nesses dois instantes, poderíamos definir, com bases equivalência para esses dois instantes, poder-se definir o impulso no instante de 2 segundos como sendo um instante, o impulso no instante inicial, mais essa contribuição. Haverá que determinar essa contribuição, não sabe-se quanto contribuiu essa força para mudar o momento linear nesse lapso de 2 segundos, mas haverá que resolver ou calcular e resolver esse processo, essa integração. Começando o processo de integração, para um instante de 0 segundos até 2 segundos, a força em função do tempo avaliada nesse tempo, nesses limites de 0 a 2 segundos. Muito simples de calcular a sua primitiva ou a sua antiderivada para a componente em x e para a componente em y, visto que o tempo, a sua primitiva, tempo à primeira potência, será tempo à segunda potência dividido por 2, e no eixo y, tempo ao quadrado, será tempo ao cubo dividido por 3, mantendo as mesmas constantes e posteriormente avaliando o resultado, a primitiva, no limite superior menos o inferior, e observando que o inferior é nulo. Portanto, não valerá a pena substituir o 0 e o 0, pois anula por completo a expressão, mas sim no limite superior. Após substituí-lo no limite superior, 2 segundos ao quadrado resultará 4 segundos quadrados. Com essas unidades de segundos, será newtons vezes segundos, cujo valor numérico é de 0,56, e o mesmo acontecerá com 2 segundos ao cubo, 8 segundos cúbicos, divididos por segundos quadrados, newtons vezes segundos, cujo valor numérico é de 1,20 newtons vezes segundos. Embora esteja escrito diferente as unidades, que o que sabemos que deverá ter unidades de momento linear para poder ser somados com o vetor momento linear, esse elemento, embora esteja escrito em outras unidades, são equivalentes, pois newtons são unidades de quilogramas vezes metros por segundos ao quadrado. Vezes segundos, elimina-se uma potência dos segundos que estão dividindo. E com base nessa informação, simplesmente resultará em determinar a soma entre o momento linear inicial mais essa contribuição associada à força que agiu nesse intervalo, ou nesse lapso de 2 segundos, do instante inicial até o instante 2 segundos, obtendo um momento linear final, equivalente a 2,44 Nm por segundo na direção negativa do eixo x, e no eixo y, 2,80 kg vezes metro por segundo na direção y. Observando que para o eixo x houve uma diminuição do momento linear, e no eixo y houve uma mudança, que nesse caso, agora me esqueci dos valores, mas simplesmente voltar e observar justamente que mudou o seu momento linear, e se alguém deseja prová-lo, simplesmente calculando a diferença, obtém-se o impulso, o equivalente também a essa integração. Ou seja, que intrinsecamente calculou-se o impulso mediante o processo da integração. E com base nessa explicação e essa noção do dia de hoje, finalizamos e nos veremos numa próxima aula.